finalmente chegamos ao fim do nosso desafio de 180 dias, que agora eu vou expandir para 540, porque esse foi só o início da trajetória. Vocês estão vendo aqui que tem um sombreado? Muito cabelo cresceu nas minhas entradas, mas principalmente tem muitos cabelos que vocês não estão vendo. Tudo isso aqui tá cheio de cabelo. Ainda são cabelos finos que vão engrossar. O resultado do minoxidil mesmo, tu vê mais de um ano depois, 1 ano e meio, 2 anos. Por isso que a gente vai expandir esse desafio para 540 dias, que seria 1 ano e meio. Mas muitas surpresas surgiram no meio do caminho, especialmente depois que eu fui no médico. Eu tava postando toda a trajetória em áudio no meu grupinho do Telegram, só que eu perdi tudo, então eu vou ter que repostar. Eu estava fazendo um tratamento para alopécia e dermatite. No entanto, eu não tinha dermatite, na verdade. Talvez eu tenha, talvez eu não tenha, é uma coisa que eu ainda não sei. Depende da biópsia do couro cabeludo, que está uma novela para sair essa biópsia. Mas a suspeita agora é que eu tenho a alopécia cicatricial, que é muito mais grave do que a androgenética, que eu achei que era inicialmente. A cicatricial é assim, o teu folículo inflama e ele morre, e nunca mais nasce cabelo ali. Ou seja, tu tem uma perda permanente dos fios. Eu consegui ativar muitos folículos que estavam inativos. No entanto, talvez essa perda aqui na lateral, ó, que eu tava mostrando pra vocês, talvez isso daqui seja mais difícil de recuperar. Vai depender ainda do resultado dos exames, mas o que eu garanto pra vocês é, o alecrim foi o meu melhor amigo nesse tempo inteiro. Eu não posso usar o remédio antes de fazer a biópsia. Só que ficar sem usar o remédio e sem usar o alecrim, porque eu precisava deixar a inflamação ativa, deixou a minha cabeça num estado de calamidade, ardendo, com ferida, com... Nossa, eu tava realmente muito machucada. E na hora que eu passo o alecrim, me dá o alívio. Se eu passo um dia inteiro com óleo na cabeça, ou então se eu passo tônico, nossa, melhora demais, gente. Então, assim, eu sei que muita gente vai pra esse lado, e alecrim não é científico. Então até diz que é científico, mas aí tu vai ver um estudo, é um estudo bosta, com pouca gente, enfim, uma comparação terrível com minoxidil 2%. A questão aqui não é nem o crescimento provocado pelo alecrim, mas o efeito anti-inflamatório dele, porque o que acontece na minha cabeça é uma inflamação, seja da alopécia cicatricial, seja da dermatite, não interessa, é uma inflamação que tá acontecendo. E o alecrim, ele é meu melhor amigo nesse momento, então assim, obrigada a Deus que eu vim aqui provar a eficácia de produtos naturais, né? Eu não tenho nada contra os fármacos, mas eu sou grande defensora aí de produtos naturais, por questões da minha vida, né? Antigamente eu tomava 17 remédios por dia e foi com um tratamento natural que eu não precisei mais disso. Então, pra mim, é uma honra ser uma mensageira do poder das ervas aqui na nossa vida. Eu estava mostrando tudo no Telegram, gente. Eu tava postando foto do meu couro cabeludo todo inflamado, mostrando assim, tipo... Eu mostrei a foto, gravava os áudios falando sobre, passava o alecrim logo em seguida e no mesmo dia eu voltava com o resultado. Uma pena, gente, que eu excluí tudo sem querer, mas eu vou upar tudo no meu blog pra vocês verem como realmente é eficaz. Lógico que esse meu efeito aqui é do minoxidil, ó. E assim, gente, esses cabelinhos aqui, os primeiros que começaram a crescer, eles são tão grandes que quando eu puxo pra trás, eles vão junto, entendeu? Só que olha só que interessante, todo esse resultado aqui que eu tive foi sem tratar a causa da minha alopécia, porque se for uma alopécia cicatricial, eu vou ter que tratar de outra maneira. E com uma deficiência tremenda de vitaminas, porque eu fui fazer, esses dias eu fiz um exame completão de vitaminas e assim, ó, tá terrível a situação. Eu tô com baixa vitamina D, que prejudicou a absorção de várias do complexo B, de magnésio, um monte de coisa. Então, por mais que eu esteja tomando Lavitan Cabelos, eu tava tomando 2 multivitamínicos, né? Isso assim, ó, não fez nem cosquinha, eu já estava tomando antes de fazer os exames, e não fez nem cosquinha perto das minhas deficiências nutricionais. Importante salientar que, quando eu fiz o exame e voltou os resultados, apareceu só uma vitamina D um pouquinho baixa. Mas eu passei com uma médica que faz aquelas fórmulas, sabe, de manipulados e tudo mais, e aí o critério sobe um pouco. E isso é particularmente relevante pro cabelo, porque o cabelo ele pega só o resto das vitaminas. Então tu tem que deixar tudo no máximo, deixa B12 lá em cima, biotina lá em cima, enfim, todas as vitaminas tem que estar lá estourando pro teu cabelo ficar vitaminado. Ou seja, esses resultados que eu tô tendo é com o meu cabelo operando com baixa dose de vitamina e sem tratar a causa da alopécia cicatricial. Ou seja, eu já vim aqui com resultados, vocês estão vendo os resultados, mas provavelmente isso daqui ainda vai melhorar muito assim que eu tratar a causa da alopécia. Lembrando, eu passei esses meses todos com a inflamação ativa, porque eu comecei o desafio passando o tônico de alecrim 3 vezes por dia. Eu não mantive isso, eu tava usando mais ou menos uma vez por semana, passava mais o óleo do que o tônico, ainda que eventualmente eu usasse o tônico, principalmente pra aliviar, porque o tônico na hora que eu passava já aliviava. Então assim, eu passei por todo esse processo com a inflamação ativa e
com a baixa dose de vitaminas. Agora eu vou entrar com a suplementação, eu ainda preciso fazer mais alguns exames antes de fazer a consulta da suplementação. Então essa semana ainda eu tenho que fazer. Já marquei a consulta para daqui a um mês, que demora um mês para sair os resultados. E aí eu vou entrar com muita vitamina, mas com muita mesmo. Sabe aqueles protocolos que eles vendem no Instagram? É nesse pique. E aí sim, a gente vai ver o que é o meu cabelo no potencial máximo, tudo que ele poderia ser esses anos todos e simplesmente não estava sendo estimulado. Eu vou colocar aí pra vocês várias fotos, vou deixar aí rodando enquanto eu vou falando, várias fotos do processo. Porque primeiro, o meu cabelo ele apareceu só uma penugenzinha loirinha. E aí depois aquela penugenzinha foi engrossando e outras penugenzinhas loirinhas foram surgindo. Até que minha testa tava toda cheia de penugem e essa penugem, aos poucos, ela está engrossando. Tanto que, se vocês veem minha visão geral aqui, eu ainda tô com textão. Mas é que essas penugens que já estão compridas, que já estão engrossando, ainda estão muito finas pra te ver assim a distância, sabe? Tu só vê quando tu coloca uma foto com flash muito perto. No entanto, nessa foto com flash já dá pra perceber que os fios estão muito compridos para ser pelos e eles já estão vindo com uma pigmentação que é a cor do meu cabelo, não é mais aquele loirinho douradinho do início. Então eu tô muito positiva, tô muito otimista com tudo isso. Quero enfatizar que eu estou tomando minoxidil oral e pra mim isso fez toda a diferença, porque eu já tinha feito tratamento com minoxidil tópico várias vezes antes. E por mais que eu tenha tido algum resultado, o minoxidil tópico é muito mais difícil de tu ter consistência. Sem contar que, enfatizo aqui, minoxidil tópico é tóxico para gatos. Então, se vocês têm gato, passa o minoxidil na cabeça, deita no travesseiro e por algum motivo o gato vai lá e lambe o travesseiro, isso pode fazer muito mal e até matar. Eu vi vários relatos nos vídeos que eu assisti esse tempo de pessoas que os gatinhos realmente morreram por causa do minoxidil. E eu estou tomando o minoxidil oral, mas eu não tenho nenhum efeito colateral. E é isso, tô super satisfeita com os resultados, né? Não tô postando videozinho todo dia porque é muito difícil, gente. Mas eu tava postando, vou continuar postando no Telegram, vocês podem entrar aí no grupo, porque o meu blog ainda não está pronto, tá tudo atrasado, era pra ficar pronto em março e não tá nem perto de ficar pronto. Mas a página que eu vou compartilhar essas coisas já sai e eu consigo liberar pra vocês. Se vocês quiserem acompanhar eu indo nos médicos, eu dando relatos e tudo mais, podem entrar no grupo Telegram, por mais que não tenha nada agora. E é isso. Beijos.